Existe um dia simbólico, esse dia é o 15 de março de 1962. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em mensagem dirigida ao Congresso norte-americano, disse que, apesar de todos sermos consumidores, o consumidor não tinha sua voz ouvida no Congresso norte-americano. E mais do que isso, ele disse que o consumidor tinha alguns direitos básicos. Ele deveria ser ouvido, como já destacado, ele deveria ser informado adequadamente sobre os produtos e serviços, para que pudesse exercer um outro direito, o direito de escolha. E além disso, destacou Kennedy, os produtos tinham que ser seguros, respeitar a saúde do consumidor. E a partir da década de 60, principalmente na década de 70 e 80, começam a surgir leis pontuais de defesa do consumidor, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eram leis que destacavam alguma vulnerabilidade, fragilidade do consumidor em relação a um assunto específico. Por exemplo, publicidade. Havia necessidade de proteger o consumidor em relação às publicidades, se editava uma norma. Outro exemplo, serviço de proteção ao crédito. Percebia-se a necessidade de proteção do consumidor e editava-se uma norma de proteção ao consumidor nesse aspecto específico. Na década de 80, existem dois eventos muito marcantes na defesa do consumidor. O primeiro é uma resolução da ONU de 1985. Essa resolução recomendou que os países adotassem ou reforçassem a legislação existente sobre defesa do consumidor. Era apenas uma recomendação, mas tinha um significado muito grande, porque indicava que havia um consenso internacional de que o consumidor deveria ser protegido pelos países. Já no Brasil, nós temos a Constituição de 88, que tem 3 passagens importantes da defesa do consumidor. A Constituição coloca a defesa do consumidor como direito fundamental, no artigo 5º, inciso 32, coloca como princípio da atividade econômica a defesa do consumidor e, finalmente, lá no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias, estabelece que o Congresso, no prazo de 120 dias, iria editar um Código de Defesa do Consumidor. Surge o nosso código em 1990, 2 anos depois, mas com uma diferença muito marcante em relação à legislação até então existente. É um código, é uma norma mais abrangente, mais organizada, mais sistemática, procurava e procura defender o consumidor sob os mais diferentes aspectos. E além disso, teve uma preocupação em estruturar um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é isso? Uma série de órgãos públicos, entidades privadas, que vão, de maneira direta ou indireta, implementar a eficácia do direito do consumidor. E para coordenar esse sistema, tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que se articula com os PROCONs, com as promotorias de defesa do consumidor, com as defensorias públicas, com associações civis de defesa do consumidor, para estrategicamente definir forma de atuação, uniformidade de condutas e, com isso, conseguir uma maior eficácia na proteção do consumidor brasileiro. É importante que você, consumidor brasileiro, saiba que você tem uma lei a seu favor, uma lei muito importante, uma lei sistemática, organizada, que procura te proteger. Se liga, consumidor! O Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos neste mês de setembro. Nós fomos às ruas saber das pessoas se elas conhecem o código e se elas se sentem mais protegidas com ele. É uma proteção que a gente tem, né? Então, sou ciente dos meus direitos, né? Quanto mais se preza pelos direitos do consumidor, melhor, mais respaldado ele vai estar. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu regras básicas para as relações de consumo no país, como, por exemplo, a proibição de venda casada, a proibição de envio de produtos sem a solicitação do consumidor, o direito de levar o produto pelo preço anunciado, o ressarcimento em dobro de uma cobrança indevida, produtos que podem ser recusados se não estiverem embalados e com instruções de uso, 7 dias para se arrepender de compra feita pela internet ou por telefone, e na renegociação de dívidas, o consumidor tem o direito de manter quantia mínima para a sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor ele foi um avanço enorme na legislação brasileira.
ele veio dar direitos até então que os consumidores desconheciam, né? E hoje é muito difícil, independente da classe social, você encontrar alguém que não tenha o conhecimento dos direitos que tem. Nós entramos em algumas lojas aqui do centro da cidade e constatamos que em todas elas existia um exemplar como esse do Código de Defesa do Consumidor. Uma segurança para os lojistas e para os consumidores. Mais segurança para ambas as partes, né? Então eu acho muito que esteja correto que sempre o lojista ele esteja em mão o código. Às vezes acontece de ter algumas dúvidas que eu como gerente não posso tirar. E sim o Código de Defesa do Consumidor, que na minha visão é algo muito importante, é imprescindível, não pode deixar de ter hipótese alguma em nenhum estabelecimento comercial. Luiz Paranhos acabou de fazer uma compra aqui nessa loja de calçados. Ele nos contou que a única vez que precisou do código foi quando teve um problema com uma operadora de telefonia móvel. Uma questão em uns 4 anos que veio uma cobrança indevida, mas foi logo resolvido. O senhor se sente protegido com o código? Com certeza. Certo? Eu acho que é uma arma a mais, né? Para o juiz, o código representou um grande avanço para os consumidores, porém ainda deve evoluir mais. A cada dia aparecem coisas novas. E para que seja feita uma decisão, dada uma decisão a contento, é necessário que se exista a justiça em si, tem que demonstrar o seu mecanismo de modificação, para modificar, para mudar, para readequar a lei de acordo com o que está sendo estabelecido. Olá a todos, o meu nome é Alessandra Milano Moraes e eu estou aqui hoje em nome da MTE Thomson falando sobre conselhos jurídicos de relações de consumo jurisdicionadas pelo Código de Defesa do Consumidor que serão bastante úteis para vocês dentro da sua empresa. O nosso segundo conselho, ainda dentro das relações de consumo, é uma orientação com relação ao PROCON. Para que serve o PROCON? O que é o PROCON? O PROCON, em primeiro lugar, é um órgão público, sim, mas é um órgão extrajudicial. E a função do PROCON é a orientação dos consumidores, mas também é a mediação de conflitos, caso existam conflitos nas relações de consumo. O PROCON também tem como função a fiscalização dessas relações de consumo. Então, senhores, quando nós recebemos em nossa oficina, em nossa empresa, uma intimação do PROCON para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação, por lei nós não somos obrigados a comparecer, porque o PROCON é um órgão extrajudicial. Mas eu recomendo que sim, que se compareça para demonstrar a sua boa-fé em resolver o problema. Ok, fui à audiência do PROCON, mas entendo que o direito é meu e nós não fizemos um acordo naquele momento. O PROCON orienta o consumidor, orienta o cliente para que ele busque o juizado especial cível, o antigo pequenas causas. Porque no juizado especial cível, sem o auxílio de um advogado, uma pessoa pode ajuizar uma ação de até 20 salários mínimos e com o auxílio de um advogado de até 40 salários mínimos. Ok, estou então em minha empresa e recebi uma intimação do Poder Judiciário, do Juizado Especial Cível. Eu tenho que comparecer? Sim, com certeza. Caso vocês não compareçam, vai dar uma palavra, um termo de direito que nós chamamos de revelia, que significa o WO. É aquele caso em que uma parte vai e a outra não. Então, aqui compareceu, ganha o jogo. Presumem-se verdadeiros todos os fatos alegados naquela petição inicial. Então, gente, é muito importante. Para que não dê a revelia, não adianta levar apenas o RG, apenas a sua identificação pessoal. É necessário levar uma cópia autenticada do contrato social da empresa. Eu espero que este conselho tenha sido útil para você. Estamos à disposição pelo site da MTE Thomson e pelo 0800 da MTE. Entre lá, converse conosco, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão de tema para que a gente converse novamente com vocês. Olá, meu nome é Lamartine Ribeiro, eu sou professor de Direito e ex-superintendente do PROCON no Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje para falar sobre os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, os princípios das relações de consumo. Mais especificamente, vamos tratar dos princípios que estão dentro do Código, especificado no artigo. Podemos falar, num outro momento, em outros princípios que existem, que não estão tão diretamente assim expostos dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas que são tão importantes quanto. Cada vez mais,
os princípios dentro do mundo do direito têm tomado relevância frente às leis. Cada vez mais, os princípios têm mais valor do que a própria lei. E isso acontece muito dentro do Código de Defesa do Consumidor, um código principiológico. Aquelas pequenas regras do dia a dia das relações de consumo não estão no Código de Defesa do Consumidor. Então ele trabalha muito com esses princípios e vamos passar a ver alguns deles agora. Logo de cara, o artigo 4º traz o primeiro princípio, que é o princípio da vulnerabilidade. Pelo princípio da vulnerabilidade, nós podemos identificar, inclusive, o começo da explicação do porquê nós temos no Brasil um código de defesa do consumidor. Em outros países, como a França, trata-se de um código de relação de consumo. No Brasil, não. É código de defesa do consumidor. Muitos fornecedores reclamam, por que tem defesa do consumidor e não tem a defesa do fornecedor? Por que não se estabelece obrigações de direitos para as duas partes dentro do Código de Defesa do Consumidor? Nós vamos ver então agora uma explicação para isso e um entendimento de como que o fornecedor é tratado à luz da legislação brasileira. Então, dentro da vulnerabilidade, que é necessária ser considerada na relação de consumo, nós temos algumas espécies de vulnerabilidade. Entre as espécies de vulnerabilidade, nós podemos indicar as principais, as básicas. Muitos autores começam a criar várias vulnerabilidades, até para ter assunto, para desenvolver nas suas teses. Mas essas três são as principais vulnerabilidades que incidem em qualquer relação de consumo. Atenção, não confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. A hipossuficiência determina a relação de acesso à justiça, de proteção do consumidor, sob o ponto de vista do consumidor ser capaz ou não de se defender, sob o ponto de vista da força do consumidor. Aqui não se trata disso. Todo consumidor, absolutamente todo consumidor é vulnerável, é frágil, sob 3 pontos de vista. O primeiro, ponto de vista técnico, a vulnerabilidade técnica. A vulnerabilidade técnica. A vulnerabilidade técnica, nós podemos reconhecê-la pelo fato de nós não sabermos exatamente como as situações são criadas, como os produtos são desenvolvidos, os serviços são prestados. Então nós somos sempre vulneráveis tecnicamente. Todo consumidor, não importa quem é o consumidor. Vamos pegar um exemplo de um sujeito muito rico, muito poderoso, o Ike Batista, passeando numa das suas obras, resolve tomar água, ficou com sede. Ele passa num barzinho, num boteco de esquina, e vai tomar uma água naquele local. O Ike Batista possivelmente poderia comprar 10 mil botequinhos iguais àquele. Mas naquele momento, ele é frágil frente ao simples vendedor que está atrás do balcão de um barzinho de 5ª categoria, lá no fim do mundo. Por quê? Porque o Ike Batista não tem um domínio técnico daquilo que ele vai consumir. Então, ao abrir a garrafinha d'água, ao fazer uma pequena força para abrir a garrafinha d'água, ele não vai perceber naquele momento se a garrafinha d'água está ou não lacrada, se efetivamente aquela água é mineral, ou se aquela garrafa foi achada em algum lugar e foi preenchida com água torneiral, com água vaso sanitarial, com qualquer tipo de água. Ele não sabe. E por isso ele é frágil, ele é vulnerável tecnicamente. Isso acontece com todos nós a qualquer momento. Então não importa a hipossuficiência, não importa o poder do consumidor. Importa que na relação de consumo ele só está consumindo aquilo que ele não tem domínio, aquilo que ele não tem capacidade de realizar sozinho, pelas suas próprias forças. Nós vamos numa loja comprar televisão. Quando nós estivermos comprando televisão, nós não temos capacidade de saber como que aquela televisão foi produzida, como que a televisão funciona. Nós podemos ter, por exemplo, uma televisão que hoje em dia, a televisão de plasma, essas televisões fininhas, uma televisão de plasma. Olha, sinceramente, quando lançaram a televisão de plasma, eu achava que ia ser impossível, porque, para mim, plasma é uma coisa meio mole, que vai derreter, que vai escorrer. Eu achava que a televisão ia escorrer da parede.
Como que eu entendo que a televisão de plasma consegue funcionar, consegue trazer a imagem, consegue reproduzir com aquela qualidade? Então eu não sei como funciona. Eu chego na loja, vou olhar a televisão, ela está com risco no meio. Aí o camarada que está me vendendo a televisão diz, não se preocupe não, porque isso aí, todas as televisões estão ligadas na mesma antena. Então ela está assim porque é uma interferência, mas se você levar na sua casa, ela vai funcionar perfeitamente. E eu acredito nele, porque eu não tenho razões para duvidar de que a televisão vai funcionar. Chegando em casa, eu coloco a televisão na minha Sky Gato. Coloco a minha televisão no cabo, ou seja, não tem problema de recepção. E a televisão continua com aquele risco no meio. Porque eu acreditei no fornecedor. Eu não tenho condições técnicas de saber por que ela estava assim na loja e não agora. Vou confessar uma situação que demonstra bem a vulnerabilidade técnica. Semana passada, a minha mulher, que também é professora, teve que ir a um baile de formatura. Ela estava com o vestido pronto, mas não tinha um par de sapato que combinasse com o seu vestido novo entre os 250 pares de sapato que ela tem. Então nós precisamos ir para o shopping para comprar um sapato novo para combinar com o vestido. Chegamos no shopping e 6 horas depois, ela achou exatamente o sapato que combinava com o vestido. Entramos na loja, mas só tinha sapato número 35. E ela calça 36, 37. E aí, a atendente da loja fala a primeira frase que toda atendente fala nesse momento. Ela diz, experimenta, essa marca tem uma forma maior. Muito bem. Minha mulher experimentou o 35 num 37. Evidentemente ficou muito apertado. Ficou parecendo aqueles pés de chinesa, né, que ficam amarradinho dentro do sapato. Ficou igualzinho aquilo lá. E aí vem a segunda frase que toda atendente de loja de sapato fala, inclusive para homem. Vai lacear. Leva, vai lacear. Não vai lacear. Nós não sabemos como faz o sapato. Nós não sabemos que tipo de couro que usa. Então, aquele sapato não vai lacear. E nós vamos continuar. Porque somos frágeis, tecnicamente. A segunda vulnerabilidade é a vulnerabilidade jurídica. Todos nós somos frágeis, vulneráveis, juridicamente. E quando eu falo todos nós, estou falando todos nós mesmo. Inclusive eu, você, qualquer pessoa que esteja numa relação de consumo, por princípio, é considerado frágil juridicamente. Isso significa que tem muitas coisas da relação de consumo e muitas relações, especialmente serviços, são contratos de adesão, que nós não entendemos plenamente. Que muitas vezes nós nem sequer temos os contratos dos serviços que nós usamos. Será que todos nós temos lá em casa, guardado, o contrato de fornecimento de energia, de água, de telefonia móvel, fixa, internet? Nós temos esses contratos guardados em casa? Bom, se você tem, parabéns. Confesso que eu mesmo não os tenho todos. Mas, mesmo se tivesse, a vulnerabilidade jurídica, ela está no entendimento, na concepção que todos devem ter a respeito dessas relações. Por exemplo, nem todos sabem plenamente, têm um domínio com relação às cláusulas de permanência, que infelizmente são permitidas hoje no Brasil. Então, quando você contrata um serviço de telefonia, você vai ficar 12 meses ligado àquela empresa. É o chamado, a cláusula de permanência, chamada fidelização. Na telefonia, 12 meses. Vocês já viram alguma situação em que a atendente da loja de telefonia, ao lhe apresentar o seu novo celular que você ganhou, entre aspas, a partir dos bônus que você tinha, porque ninguém dá nada de graça, então você está adquirindo aquele celular, você vai ficar 12 meses ligado àquela empresa para poder compensar para a empresa o desconto que ela deu na aquisição daquele celular.
Agora você imagina a seguinte cena, eu estou lá, recebo meu celular novo, todo paramentado, tecnológico de ponta, tem Bluetooth, WhatsApp, todo cheio de coisa, você está encantado com o celular, de repente está olhando, vendo a sua agenda nova, quais são os joguinhos que tem no celular, entra por baixo da sua mão um papel e ela diz assim, assina aqui, é o cadastro, é a renovação do cadastro. Não é renovação de cadastro, é uma nova fidelização. Agora imaginem a vendedora dizendo o seguinte, meu senhor, só um instantinho, tira aqui o celular de lado. Veja bem o que eu vou lhe explicar agora. O senhor, ao assinar esse documento, vai ficar 12 meses ligado a essa empresa. Qualquer coisa que aconteça, o senhor não vai poder se desligar da empresa. Se o senhor não estiver satisfeito conosco, isso não interessa para nós, porque o senhor vai ter que ficar 12 meses ligados a essa empresa. Se quiser sair, vai ter que pagar multa. O senhor me entendeu? O senhor quer continuar com a nossa relação de consumo agora? Claro que elas não fazem isso. Claro que as empresas não fazem isso. Isso gera uma vulnerabilidade jurídica. Você, que já usa o dinheiro, precisa saber administrá-lo muito bem. Não comprar impulsivamente e, principalmente, prestar muita atenção quando vai realizar uma compra. Os estabelecimentos têm normas a serem seguidas. E nós vamos apresentar aqui para você as normas que você já pode utilizar. Vem conferir! A compra dos produtos pode estar relacionada à publicidade que assistimos, à embalagem que vemos, às indicações que ouvimos de conhecidos. São inúmeros os fatores que nos convencem a comprar um produto. Quando você chega em um estabelecimento que vende esse produto, algumas regras são primordiais para você perceber se aquele comércio é um comércio sério e indicado para que você se torne um cliente. Há alguns anos atrás, não existia uma lei que protegesse o consumidor. Quando você ia em algum estabelecimento comprar algum produto ou quando você adquiria algum serviço, não existia nenhuma lei que te desse um suporte para que você não fosse enganado ou para que, caso acontecesse algo de errado, você tivesse como reclamar os seus direitos. Mas depois de um tempo, em 1991, existiu a Lei 8.078/90, que é a nossa lei do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor hoje é obrigatório dentro de todos os estabelecimentos comerciais. Então, o primeiro ponto que você sempre deve observar: nesta loja, neste supermercado, neste local, existe o livrinho do CDC? São vários os autores e são várias as editoras que já publicaram. Isso é indiferente, mas o livro está disponível para o consumidor, ou seja, está às suas mãos? Bom, provavelmente você ainda não conhece alguns dos seus direitos. Então este vídeo é muito importante para você. Acompanhe-o até o final e sempre que precisar, volte aqui para consultar os seus direitos. Você já comprou algum produto e quando chegou em casa, percebeu que ele estava quebrado? Ou depois de algum tempo ele apresentou um defeito de fabricação e você simplesmente acreditou que iria perder aquele valor? Ou até você talvez já tenha perdido esse valor? Pois é, se você já conhecesse o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, saberia que os produtos com defeitos de fabricação podem ser reclamados com os fabricantes. Eles são obrigados a consertar em 30 dias o seu produto. Se os produtos forem de consumo rápido, por exemplo, remédios, alimentos, você tem até 30 dias para reclamar. Agora, se forem produtos duráveis, roupas, aparelhos eletrônicos, brinquedos, bicicletas, patins, hand spinners, enfim, esses outros tipos de produtos, o consumidor tem até 90 dias para observar se o produto apresenta um defeito de fabricação. Fique de olho! Lembre-se que o seu dinheiro é muito valioso, por isso dê valor a cada centavo que você possui. Quando
você vai ao supermercado, você presta atenção na data de validade dos produtos? Você tenta procurar os produtos que têm a data de validade com um prazo mais longo possível? Pois fique sabendo que alimentos estragados, mofados ou fora do prazo de validade devem ser substituídos imediatamente, ou o valor que você gastou deve ser pago a você de volta. Uma boa dica: em São Paulo, o Procon tem a medida de olho na validade. O que é essa medida? É uma medida que te dá o direito de receber o seu produto gratuitamente, caso você encontre um produto com a data vencida, ou estragado, ou mofado. Vale muito a pena ficar de olho na validade, ou não vale? Fique sabendo que o consumidor digital, ou o consumidor que realiza suas compras pelo telefone também, tem seus direitos garantidos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ao receber o seu produto, ao realizar a compra, você tem direito de arrependimento ou simples desistência daquela compra. Então, em 7 dias, são 7 dias a partir da data que você recebe o produto na sua casa, você tem o direito de desistência daquela compra, desde que você também não viole a embalagem, não utilize o produto. Preste atenção nisso, combinado? Agora, esse artigo fala de uma situação muito recorrente em algumas lojas, em alguns estabelecimentos. Quando você chega a uma loja ou a um estabelecimento que não possui na vitrine, nas prateleiras ou nas gôndolas produtos com preço, todos os produtos devem ter preço ou devem estar exatamente no local onde a etiquetinha informa o seu valor. Caso um produto esteja sem valor, você pode levá-lo pelo valor mais baixo que estiver exposto próximo a ele. Essa é uma medida preventiva, você não está prejudicando o estabelecimento. O estabelecimento já possui essa informação de que todos os produtos devem estar com os seus preços. Então, como eles também têm acesso ao Código de Defesa do Consumidor e a toda a legislação que eles devem acompanhar, eles estão cientes de que o consumidor também poderia se enganar olhando na vitrine ou olhando em uma prateleira para um produto com o valor de outro. E isso não está certo, está? Caso você não tenha carro, essa dica não é diretamente para você, mas com certeza você conhece alguém que utiliza carro e que estaciona esse carro em estacionamentos de estabelecimentos. Presta muita atenção. Os estabelecimentos que recebem esses carros muitas vezes dizem que não se responsabilizam pelos veículos ou pelos furtos ocorridos no interior dos veículos, dos objetos deixados ali dentro. Isso está errado. Eles são completamente responsáveis, ok? Mesmo que tenha uma plaquinha, mesmo que tenha um aviso, um alerta, qualquer cartaz dizendo que eles não são responsáveis, o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor diz que todos os carros estacionados em estacionamentos são de total responsabilidade do estabelecimento que fornece esse serviço. Você já recebeu ligações promocionais ou de telemarketing tentando vender produtos ou serviços? Muito bem, você pode bloquear o seu número de telefone para não receber mais esse tipo de ligação. O seu número é tirado de uma lista e ali fica informado que, para este número, não existe autorização para realizar ligações promocionais. Sabe aqueles dias de chuvas e tempestades onde a energia da sua casa, do seu apartamento, da sua moradia, ela cai, ela desliga, ela perde a força e simplesmente os seus aparelhos desligam, religam, desligam, religam e você vê apenas aquele sonzinho voltando do seu aparelho e finalizando novamente? Pois bem,
Todas as companhias que fornecem esses serviços concessionários, elas precisam garantir que os seus produtos não sejam danificados. Então, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, carregadores e muitos outros, quando sofrem descarga elétrica ou a queda de energia que os danifiquem, devem ser consertados. Você entrará em contato com a empresa que fornece esse serviço na sua região, no seu estado, na sua cidade, e eles farão o conserto ou o ressarcimento, que é pagar o valor daquele seu produto. Fique de olho em todas as cobranças que são realizadas nas contas que chegam na sua casa. Você também pode colaborar nesse sentido. Caso alguma cobrança seja realizada inveridicamente, ou seja, aquele gasto não existiu, então vamos dar um exemplo. O seu celular custa aproximadamente R$ 50 mensais, mas naquele mês o valor veio de R$ 60 mensais e você tem certeza que aquele serviço você não utilizou. O que você vai fazer? Vai entrar em contato com a sua operadora e vai reclamar o valor, vai pedir o ressarcimento. Acontece que quando existe uma cobrança indevida, ou seja, se aquele valor realmente não era seu, a sua empresa, a empresa que você contatou, é obrigada a te devolver o valor em dobro. Olha só, o valor deve ser devolvido em dobro. Faça valer o seu direito. A informação que eu trago agora é valiosíssima, não para o seu bolso, mas para o nosso mundo. Os doadores de sangue registrados em bancos de sangue ou nos hemocentros têm direito de participar de eventos culturais com desconto de 50%, em cinemas, em teatros, mas essa não é a parte mais importante. A parte importante é que você, que ainda não tem idade para poder doar sangue, que você consiga incentivar os adultos próximos a você a realizarem essa importante, bonita e necessária ação para a nossa população, para a nossa sociedade. O sangue que corre nas veias de todos nós possui vida e esse sangue vai salvar muitas outras vidas. Não fique atento aos benefícios que a lei te traz com isso, mas fique atento ao poder da sua ação. E como consequência, você terá o retorno de saber que muitas vidas continuam graças à sua ação. Vamos fazer esse combinado? Tentar incentivar o maior número de pessoas a doarem sangue? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Galerinha do YouTube, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Código de Defesa do Consumidor e muitas outras informações úteis para todos aqueles que consomem produtos ou serviços. Atenção! Muitas outras dicas, muitas outras leis, muitos outros artigos estão disponíveis naquele livrinho que eu já mencionei para vocês, que é o Código de Defesa do Consumidor. Também tem a sua versão gratuita na internet e tem inclusive a sua versão Mirim, que é com uma leitura muito mais fácil para as crianças. Bom, dê muito valor ao seu dinheiro, saiba administrá-lo bem, compre apenas aquilo que você realmente precisa muito. E aí pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre defeito, vício e vício redibitório de produtos ou serviços segundo o Código de Defesa do Consumidor. Esse vídeo ele serve para você que é estudante de Direito, mas principalmente para você, eu, todos nós consumidores, que estamos todos os dias comprando coisas ou contratando serviços que muitas vezes não correspondem com o prometido. Nesses casos, o direito do consumidor nos protege, mas muitas vezes não sabemos que proteção é essa, né? Então assiste esse vídeo até o final que você vai sair sabendo como agir e o que fazer, quem responsabilizar, ok? Antes de mais nada, é extremamente comum vermos o emprego de defeito e vício como se fossem a mesma coisa. Porém não é. Mas é. Ele pode ser considerado sinônimos, não tem problema nenhum. De fato são sinônimos, mas juridicamente falando são coisas distintas. Então vamos aos conceitos. O doutrinador Sérgio Cavalieri Filho sustenta que defeito é grave e pode causar um acidente que atinge o consumidor, causando-lhe dano material ou moral,
compromete a segurança do produto ou serviço. Já o vício, por sua vez, é um defeito menos grave, circunscrito ao produto ou serviço em si, um defeito que lhe é inerente ou intrínseco, que apenas causa seu mau funcionamento ou não funcionamento, se for o caso. Este trechinho, essa definição eu tirei do livro Programa de Direito do Consumidor, editora Atlas. Ou seja, o defeito é mais grave e pode atingir a sua integridade física ou moral. Já o vício apenas impede o bom funcionamento do bem, da coisa. Vamos aos exemplos para facilitar a compreensão, já que no direito tudo fica mais fácil com exemplo. Se você for a uma loja e comprar um smartphone, e depois de 2 semanas de uso, ao carregá-lo, a bateria simplesmente explode por problemas técnicos, isso é um defeito, pois coloca a sua integridade física em risco, podia machucar você. Agora, se você vai a uma loja, compra um smartphone, depois de 2 semanas de uso, a bateria não segura a carga pelo tempo prometido no manual. Isso é um vício por problemas na bateria, a famosa bateria viciada. Ele não causa danos físicos ou morais a você, apenas um mau funcionamento. Entendeu? Isso é um vício, não machuca você, nem tem esse risco. Tecnicamente falando, defeito pode estar ligado à falha de segurança, enquanto vício uma falha de adequação. Muito bem, agora você já sabe a diferença entre vício e defeito, né? Porém, faltou eu mencionar o vício redibitório, também chamado de vício oculto. Eu falei que vício é defeito menos grave circunscrito ao produto ou serviço em si, um defeito que lhe é inerente ou intrínseco, que apenas causa seu mau funcionamento ou não funcionamento, certo? Perfeito. Essa é a teoria. E a teoria divide o vício em vício aparente e vício oculto, ou redibitório. Logo, os vícios aparentes são aqueles que o consumidor consegue identificar assim que inicia a utilização do produto. E os ocultos só se manifestam após certo tempo de uso, sendo difícil a sua constatação pelo consumidor. Vamos aos exemplos para facilitar? Você vai a uma loja, compra um notebook. Após horas e horas de negociação para conseguir um bom desconto, você leva o notebook para casa, põe para carregar e vai dormir. Volta 3 horas depois, a bateria está cheia e você vai estrear o seu notebook novo, começa a digitar e cai uma tecla. Por problemas no encaixezinho e não consegue colocar. Pois bem, estamos diante de um vício, mas é um vício aparente. Por quê? Porque você vê, ele é de fácil constatação. Qualquer pessoa pode perceber o erro, que a tecla caiu e não quer encaixar. Agora, se nesse mesmo caso você vai lá, compra um notebook, usa tranquilamente e lá por uns 95 dias depois o teclado para de funcionar, para de vez por problemas nos componentes elétricos, lá na plaquinha. Isso é um vício oculto ou redibitório, porque não tem como ver, não é aparente, não está debaixo do nariz, nós não vamos adivinhar que a placa tem um problema. Ok? Vamos ver. Outro exemplo que eu posso citar também é a gente vai lá e compra uma cafeteira. E quando vai usar a cafeteira, pela primeira vez ela não está aquecendo, não está fervendo a água, não faz café. É um vício aparente, você não tomou café, você viu na hora. Agora, você compra, usa uma vez, tranquilo, perfeito, guarda e vai usar 3 meses depois. E quando liga, ela simplesmente estoura, explode o motorzinho. Dá curto e pega fogo. É um vício oculto? Não. Isso não é um vício oculto, preste atenção. Explodiu e pegou fogo, colocou a sua integridade física em risco. Isso é um defeito, porque teve perigo. Não esqueçam. Essa é a diferença jurídica da palavra. O defeito é mais grave e pode machucar você. Agora, se ela parou por outro problema qualquer que não é aparente, é vício oculto. Agora você já sabe a diferença entre vício, vício oculto e defeito, perfeito? Eu poderia terminar o vídeo agora, pois você já sabe a diferença, que é o título do vídeo, mas isso não é o bastante para mim. E eu espero que isso não seja o bastante para você também. Nós temos que saber exercer os nossos direitos, beleza? E vamos aprender agora as garantias e quem responsabilizar, porque alguém é responsável. E como consumidores finais, nós não podemos ficar no prejuízo. Pelo menos não na teoria, né? Na prática você vai lá e aprende com a vida, mas na teoria não. Quando tratamos de defeito de fabricação, a própria lei dá um prazo para que o consumidor efetue sua reclamação junto ao fornecedor e exija a reparação do produto. A este prazo damos o nome de garantia legal, e será ela que irá nos ajudar na hora de reclamar dos vícios. Perfeito? Não é aquela garantia que o consumidor dá mais, que você compra a garantia estendida, é a garantia que está na lei. Qual lei? Código de Defesa do Consumidor, artigo 26 diz: quando estamos diante de um vício, o prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis, alimentos, produtos de higiene, etc. E 90 dias para produtos duráveis, eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, etc. Contados a partir da data da entrega efetiva do produto. Te entregou, começou a contar o prazo. Aqui você tem que prestar atenção, muita atenção, porque tem uma maldade. Aqui entra a malandragem de alguns comércios, porque a lei diz: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Ok?
Então, entregou bem, começou a contar o prazo. Então, vamos voltar ao exemplo do notebook. Eu falei que dava problema 95 dias depois, lembram? Pois é, eu falei de propósito. Por quê? Em alguns comércios, você vai voltar lá 95 dias depois da compra e eles vão alegar que já passou os 90 dias da garantia dos produtos duráveis. E como você não conhece a lei, vai acreditar na boa fé do comerciante. Mas acontece que 90 dias é tão somente para os vícios aparentes. Os ocultos, não. Os ocultos, o prazo de 90 dias começa a contar a partir do momento da constatação do defeito, que é o parágrafo 3º do artigo 26, que diz: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, não na entrega efetiva. E muitas vezes, por não sabermos disso, os comerciantes nos passam para trás. Ora pois, se a vida útil de um notebook é 4, 5, 6 anos e ele pifa em 100 dias, eu não vou ter direito, ainda mais por um problema de fabricação. A partir de hoje, se você viu esse vídeo até aqui, você nunca mais vai cair nessa lábia e vai exigir sempre os seus direitos, ok? Mas aí você pode me perguntar, exigir de quem? Quem são os responsáveis por esses possíveis defeitos? O artigo 12 do CDC Caput dispõe claramente o que seria responsabilidade pelo fato do produto. Vejamos. A lei diz assim: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. Assim, verificamos que quem são os responsáveis? Os responsáveis são o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, independentemente de culpa. E eles deverão responder pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos e pela informação insuficiente ou inadequada sobre a utilização e riscos. Ok? Notem que no caput transcrito não menciona fornecedor, excluindo o comerciante, apesar de igualmente ativo nas relações de consumo. Porém, o próximo artigo, que é o artigo 13, ele entrega ao comerciante uma responsabilidade subsidiária em relação às pessoas citadas no artigo 12, que são em 3 hipóteses, quais sejam. O artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando 1. O fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Perfeito? Sendo a responsabilidade do comerciante subsidiária, este apenas responderá quando as pessoas indicadas no 12 não puderem ser identificadas ou não forem identificadas de forma adequada. O único caso em que veremos a responsabilidade direta do comerciante sem culpa do artigo 12 será quando o acidente tiver como origem a má conservação dos produtos perecíveis, por exemplo. Agora, se o comerciante arcar sozinho com o prejuízo, não sendo ele diretamente o responsável, o parágrafo único garante que ele entre com uma ação de regresso contra os outros. Muito bem, agora você já sabe identificar um defeito, um vício oculto, sabe qual é a garantia legal e sabe quem responsabilizar. Falta você saber o que fazer se não atenderem a sua garantia. Pois bem, aqui é uma parte mais delicada, pois na teoria é lindo, bonito e muito maravilhoso, porém na prática já é mais complexo e varia de cidade para cidade, de estado para estado. Mas um caminho padrão que você pode seguir, ele tem 2 passos simples. O primeiro passo é você procurar o PROCON da sua cidade, que ele vai tomar as providências cabíveis. Se não adiantar, aí você vai ter que procurar um advogado, explica a situação que ele vai recomendar a melhor maneira possível de resolver. Afinal, ele é um advogado. Uma diquinha. Se você for realmente procurar um advogado para entrar com o processo, registrem uma queixa antes no site www.consumidor.gov.br. É um site do governo criado para isso, reclamações de consumidores, e tentar resolver sem entrar no judiciário. E muitas vezes resolve e o comerciante ele responde lá, beleza? Tente. E é isso aí, pessoal. No que diz respeito ao vício, defeito e vício oculto, era isso que eu tinha para explicar para vocês.